Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nesse canal a gente fala sobre diversos temas de engenharia civil. A gente fala sobre programação, sobre análise estrutural, resolução de exercícios. Então, se você gosta desse tipo de tema, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu curtir no vídeo. A aula de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que a gente tem aqui no canal. 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal Marretando são engenheiros já formados ou alunos de engenharia. Contudo, um aluno do ensino médio lá de Minas Gerais me mandou mensagem em inbox e pediu que eu explicasse para ele falasse um pouco mais aqui no canal de dilatação térmica, que é uma matéria do segundo ano do ensino médio que ele está com dúvida. Eu vou falar sobre a matéria que ele pediu, mas também vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho da aplicação disso na engenharia civil. Vou falar sobre juntas de dilatação, trincas devido a variações de temperatura e outras coisas relacionadas ao tema. Então vamos lá? Então vamos lá para a aula de hoje. Olha, vamos imaginar o seguinte, o que é a dilatação térmica? O que é esse fenômeno? É o seguinte, vamos imaginar que a gente tenha qualquer elemento, seja um gás, vamos desenhar aqui um gás, essas moléculas uma distante da outra, um sólido, ou até mesmo um líquido. Todos esses elementos, quando eles estão submetidos a uma variação de temperatura, o que vai acontecer? Esses elementos, sejam gás, sólido ou líquido, estarão submetidos a uma expansão térmica, uma expansão devido a essa variação de temperatura. Tudo bem? Então, quando você estuda dilatação térmica lá na física do segundo ano do ensino médio, o que você está querendo saber de fato? Você está querendo achar uma relação entre essa expansão térmica que ocorrerá, essa dilatação, com essa variação de temperatura. Então, você está querendo correlacionar esse elemento com esse. Tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso de forma numérica. Vamos lá. Vamos imaginar primeiro, nós vamos estar analisando aqui elementos sólidos e vamos ver o primeiro tipo de expansão que a gente pode ter, que seria a expansão linear. Tá, Launelli, o que é essa expansão linear? De que é a palavra linear? Uma palavra linear lembra linha. O que é uma linha? A linha é algo que vamos aqui desenhar um carretelzinho de linha. Não sou a melhor desenhista do mundo, mas vamos imaginar aqui você tem uma linha. O que é uma linha? Uma linha é um elemento que o seu comprimento é muito maior do que as outras dimensões, tudo bem? Então esse seria um elemento linear. Como é que a gente pode pensar num elemento linear? Um elemento linear seria, por exemplo, o trilho de um trem, tá bom? O trilho de um trem seria, por exemplo, um elemento linear. Então, se eu quero calcular a expansão térmica de um elemento linear, como é que eu posso fazer isso? Vai ser muito simples. Um elemento linear é aquele que vai ter uma dimensão muito importante, no caso aqui a gente está analisando o comprimento. E caso você queira calcular qual que vai ser a variação de comprimento desse elemento linear, vamos aqui tá o nosso elemento linear, devido à variação de temperatura, o que nós teremos? Essa variação de comprimento vai estar correlacionada àquela, Launelli? A variação de temperatura, ao comprimento inicial desse elemento e a um coeficiente. Que coeficiente é esse? O coeficiente de dilatação linear. Tá, meu Deus, que língua é essa? O que é coeficiente de dilatação linear? Que eu nunca ouvi falar desse nome. É o seguinte, às vezes, galera, a gente usa umas palavras difíceis para falar uma coisa muito fácil. Coeficiente de dilatação linear é basicamente um númerozinho para indicar para você o quanto aquele elemento ele vai poder dilatar ou não, crescer ou não, quando você esquenta ele. Vamos pensar, Launelli? Fala um exemplo prático disso. Vamos imaginar, você esquenta uma pedra. Essa pedra, ela vai ter uma variação de comprimento, de volume, de área? Olha, Launelli, se tem, eu nunca vi. Ela tem. Só que ela é muito pequeno. Então, o que significa? Significa que quando você pode pensar em uma pedra, por exemplo, vamos aqui desenhar nossa pedra.
Quando se analisa uma pedra, por exemplo, uma pedra é um elemento que vai ter um baixo coeficiente de dilatação linear. Ou seja, você está esquentando a pedra, aqui com um fósforozinho e ela vai expandir muito pouco, tudo bem? Ela expandiu muito pouco. Agora vamos pensar em um elemento que expande muito quando você esquenta ele. Vamos pensar em um metal. Vamos imaginar um metal. Se você esquenta uma chapa de metal, aqui vamos imaginar que isso aqui é uma chapa de metal. Se você esquenta uma chapa de metal, ele costuma dilatar bastante. Então isso significa o quê? Que ele tem um coeficiente de dilatação maior do que uma pedra, por exemplo. Entenderam? Então, às vezes, em física ou qualquer outra matéria que você estuda no colégio, às vezes a gente usa uma palavra bonita para falar uma coisa muito simples. Basicamente, essa fórmula é o seguinte: eu quero saber qual o comprimento que vai variar quando eu esquentar alguma coisa. Esse comprimento que vai variar vai depender de qual era o comprimento inicial dessa coisa que você está analisando e também de qual que é a tendência desse elemento de dilatar ou não. Tudo bem? Então, usando essa formulazinha, você vai conseguir encontrar essa variação de comprimento, tudo bem? Perfeito. Então, só uma definição aqui um pouquinho mais precisa. A dilatação linear dos sólidos é quando um metal, por exemplo, é aquecido e ele varia o seu comprimento. Perfeito? Perfeito. Agora, nós temos também o coeficiente de dilatação térmica superficial. Esse aí seria o que, Launelli? Vamos imaginar, seria aqueles elementos que seriam aqueles que você tem duas dimensões características. Tá, olha, eu nem sei o que é dimensão, eu nem sei o que seria duas dimensões, então você tá falando outra língua para mim. Seria o seguinte: quando a gente pensa, por exemplo, vamos fazer um desenhozinho aqui de um sólido qualquer. Quando nós temos um sólido qualquer, deixa eu só trocar aqui a canetinha. Quando nós temos aqui um sólido qualquer, ele tem basicamente 3 dimensões. Tá, que dimensões são essas? Acabei de apagar o sólido que eu tinha acabado de fazer, né? Muito inteligente da minha parte. Quando a gente tem um sólido qualquer, nós podemos falar que esse sólido qualquer possui 3 dimensões. Tudo bem? Que dimensões são essas? Vamos chamar essas dimensões aqui de largura, altura e profundidade, por exemplo. Quando eu falo de um elemento superficial, eu estou falando de um elemento que basicamente ele vai ter 2 dimensões mais importantes. Como assim, Launelli? Vamos pensar uma chapa metálica. Aqui está uma chapa metálica. Essa chapa metálica, obviamente, ela tem uma espessurazinha, assim, bem pequenininha. Então, nessa chapa metálica, eu tenho 2 dimensões muito grandes, que seria a largura e a altura, sendo que a profundidade é tão pequenininha que eu estou aqui até desconsiderando. Então, seria isso. Elementos que você pode considerar superficiais são aquele elemento que vai ter 2 dimensões, que são muito mais significativas do que a terceira, tudo bem? E como é que eu posso encontrar quanto que essa dimensão, essa placa, essa chapa, ela vai aumentar quando submetida a uma variação de temperatura? Simples. A variação diária devido a você esquentar essa chapa ou esfriar, que também você pode diminuir a temperatura, vai depender de um coeficiente relacionado ao quanto ela pode dilatar ou não quando submetida a variação de temperatura, a área inicial e a variação de temperatura. Galera, basicamente, olha, quando a gente está no ensino médio ou na faculdade, muitas vezes a gente tenta dificultar a cabeça do aluno. Olha aqui, seu professor ou seu livro de física, ele não precisava ter colocado 2 fórmulas com letrinhas aqui diferentes. Por quê? Apesar das fórmulas serem diferentes, a ideia é a mesma. Você tem aqui uma dimensão inicial, que aqui era o comprimento, aqui é a área. Você tem uma variação de temperatura. E você tem aqui um coeficiente, que aqui ele chamou de alfa e aqui ele chamou de beta, mas na prática é a mesma coisa. Esse coeficiente aí, ele está querendo dizer o quanto ou o comprimento ou as 2 dimensões vão variar em função da temperatura, tudo bem? E por último, a gente pode também fazer uma avaliação de volume devido a uma alteração da temperatura. Nesse caso, quando a gente está fazendo a variação de volume, nós vamos ter as 3 dimensões, por exemplo, aqui comprimento,
altura e profundidade. E a variação de volume, devido ao fato de você estar esquentando ou esfriando esse sólido, vai ser ΔV, que vai depender desse Y que ele está relacionado à capacidade desse elemento de aumentar o volume ou diminuir o volume quando você varia a temperatura. Está relacionado também ao volume inicial desse elemento e a variação de temperatura. Vocês perceberam aqui que a gente tem um padrão? Olha que legal. Você mudou a fórmula, mudou as letrinhas para fazer com que você erre na prova e dificulte sua vida. Mas, basicamente, nessas 3 fórmulas, a ideia é a mesma. Qual que é essa ideia, Launelli? É o seguinte, bora falar com o mineiro. Vamos usar como parâmetro aqui coisa, trem e etc. Vai ser o seguinte, você tem um trem qualquer aqui, que tem uma dimensão qualquer. Você vai aumentar a temperatura ou diminuir, você vai fazer uma variação de temperatura. E dependendo do quanto esse trem aí, essa coisa que você está analisando, ele tiver capacidade de aumentar ou não a temperatura, que eu vou chamar aqui, vamos multiplicar isso aí por um coeficiente qualquer, você vai ter uma variação das dimensões. Uma variação das dimensões do elemento que você está analisando. Então, basicamente, explicando essa matéria em mineirês, é o seguinte, você está analisando um trem qualquer. Esse trem pode ser uma coisa que seja uma linha que vai ser uma variação linear, é uma chapa que seria uma variação superficial, ou, por exemplo, aqui um bloco que seria uma variação de volume. Você vai fazer uma variação de temperatura desse trem, dessa coisa qualquer. Isso aqui vai depender, a variação de volume, de área ou de comprimento vai depender de um coeficiente. E fazendo essa continha, você vai encontrar a variação das dimensões que você está analisando, seja comprimento, seja volume, ou seja superfície, ou seja área, tudo bem? Então, eu traduzi aqui para vocês em mineirês o que eu estava escrevendo aqui em coeficientes, tudo bem? E para finalizar, nós podemos fazer uma relação entre esses coeficientes. Nós temos aqui o coeficiente de variação linear, temos aqui o coeficiente de variação de área e temos aqui o coeficiente de variação de volume. Tá, Launelli, e se eu quiser fazer uma relação entre um e o outro? Simples. Usando como referência aqui o nosso coeficiente de variação linear, o coeficiente de variação linear é igual ao coeficiente de área dividido por 2, ou o coeficiente de volume dividido por 3. Tudo bem? Simples, simples. Muito simples. Mas se você achou difícil, não precisa se envergonhar. Deixa aí nos comentários que ou eu ou algum colega seu de classe vai deixar uma resposta aí para te mostrar, para te elucidar a sua dúvida, tudo bem? Então, isso aqui era o conteúdo de ensino médio que eu tinha para falar para vocês. Mas já que esse canal não é de ensino médio, é um canal de engenharia, bora ver isso aplicado ao mundo de engenharia? Bora lá. Olha. Vamos ver uma coisa aqui, por exemplo. Nós temos aqui uma linha de trem. E aqui é um trem mesmo, né? O trem de mineiro, né? O que acontece quando você tem uma linha de trem? Olha, uma linha de trem é basicamente um elemento que você tem uma dimensão e comprimento que é muito maior do que as outras dimensões, que seria a largura e espessura desse trilho. Então, pensa, você pode ter uma variação linear, volumétrica ou de área. Um trilho de trem seria o quê? Linear, volumétrica ou área? Ai, gente, é uma linha, né? Linha de trem, nem precisa pensar muito. Linha de trem, linear. Então, eu sei que a variação de comprimento aqui vai ser linear. Mas o que acontece? Quando você aluno do ensino médio que talvez um dia venha se tornar um engenheiro, você vai fazer o dimensionamento de uma linha de trem, você tem que considerar que quando você tiver uma variação de temperatura aqui do ambiente, o que vai acontecer? Essa linha de trem vai dilatar. E se você não considerar
o fato que ela vai dilatar, fazendo aqui uma coisa que a gente chama de junta de dilatação. Junta de dilatação. Se você não colocar uma junta de dilatação, o que vai acontecer com o seu trem? O seu trilho de trem, a sua linha de trem, ela vai entortar. Tudo bem? Então, basicamente, nós temos que considerar uma junta de expansão ou junta de dilatação para você considerar que quando o Sol bater com força aqui nessa linha de trem, ela vai dilatar e você tem que deixar um espaçozinho aqui para que ela possa dilatar sem entortar. Tudo bem? E aí, quando o engenheiro esquece disso, ou quando, por exemplo, você considerou isso, só que teve um incêndio ao lado dessa linha de trem e você dimensionou esse espaçamento errado, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está nessas fotos aqui. Isso aqui nem parece mais uma linha de trem. Isso aqui parece mais um zigue-zague, né? Olha aqui. Por que isso aqui aconteceu? Isso aí pode ter acontecido porque você não considerou essa junta de dilatação aqui. Essa junta de dilatação, porque você dimensionou ela errado, esqueceu lá da aula de física do ensino médio, ou foi porque aconteceu alguma coisa que você não previa. Por exemplo, aconteceu um incêndio aqui, e esse incêndio fez com que ele dilatasse mais do que você imaginava. Aí também não tinha como, né, prever um incêndio que iria fazer com que esse trilho dilatasse mais do que você tinha imaginado. Tudo bem? Mas tá, Launelli, eu sei que esse exemplo que você me deu de linha de trem, todo livro do ensino médio fala dela. Até prova do Enem, de vestibular, cai esse tipo de exemplo. Você não tem nada mais interessante pra me falar? Não, claro que eu tenho, vamos lá. Outra coisa muito importante, na sua casa, na sua cidade, deve ter pisos de concreto. Ah, Launelli, é claro, é óbvio, né, gente? Todo lugar tem piso de concreto. Ou argamassa, né? Para quem tá no ensino médio ainda, a diferença de argamassa para concreto é que a argamassa tem cimento, água e areia. Concreto tem brita também, tudo bem? Mas isso aí não cabe na aula de hoje, bora lá. Você tem lá a sua calçada de argamassa ou de concreto e você falou assim, é simples, vou fazer essa calçada aí. E esquece de considerar a aula de física lá do ensino médio. Esquece de considerar que essa calçada ela vai dilatar. E esquece de colocar uma junta aqui de dilatação. Tudo bem? Essa junta de dilatação, galera, na prática é o seguinte, você vai colocar umas ripas de madeira aqui no chão. Umas ripas de madeira aqui no chão. Às vezes, quando você tem um pouquinho mais de dinheiro na mão na hora de fazer sua calçada, você coloca uns ferrinhos aqui, ó. Uns ferrinhos aqui. Pra evitar trinca por tração. E aí você vai e joga seu concreto aqui. Jogando seu concreto aqui em cima, você vai ter como resultado final uma calçada mais ou menos desse jeitinho aqui. Tudo bem? Tá. Mas deixa eu te falar, olha, aqui na minha cidade, aqui na minha rua, aqui na minha casa, todo mundo faz calçada e ninguém faz isso aí, não. Isso aí é só para inglês ver. Bora ver se é mesmo? Vamos aqui. Eu tenho um professor de engenharia que falava para mim o seguinte, olha, em obra de engenharia, se você não colocar a junta de dilatação, Deus coloca para você. Como assim, Launelli? É o seguinte, ó. Aqui nós temos o jeito certo de fazer uma calçada, né? Aqui você tá com as juntas de dilatação, um espaçamentozinho aqui, separando as linhas de concreto. E você faz isso para evitar trinca, né? Para evitar fissura. Aí aqui também tá fazendo do jeito certo. Vamos imaginar que você fala assim, olha, eu não vou fazer isso não, eu nunca vi isso na vida, não vou considerar dilatação térmica. Eu faltei na aula de física, nada dilata, concreto não dilata, não vou considerar isso não. O que vai acontecer? Deus vai colocar Deus vai lá e colocar para você a junta de dilatação. Essas fissuras que acontecem aqui, olha, gente, no piso, que você vê lá no piso da cidade que você mora, que você vê lá na praça da cidade que você mora, que você vê lá na calçada que está na frente da sua casa, é justamente ocorre porque você não colocou junta de dilatação. Esse concreto que tá aqui, ele dilatou.
ele não tinha para onde ir e surgiu essas trincas aí que vocês estão vendo, tudo bem? Então, essas trincas aí que podem ter aí na calçada da sua casa ou na calçada da sua rua, são justamente porque a pessoa faltou na aula do ensino médio, aula de física lá, e não colocou aqui as juntas de dilatação, tudo bem? Porque igual meu professor da faculdade falava, você pode não colocar essa junta de dilatação, mas Deus vai colocar para você, tudo bem? Bora aqui. E é só, você já falou de trilho de trem, Launelli, já falou de piso de casa, já falou de calçada da rua, mas onde mais eu posso aplicar esse conhecimento aí do ensino médio na minha vida? No revestimento cerâmico da sua casa. Revestimento cerâmico, tem muita gente que talvez você conheça por outro nome, você conhece por aquele porcelanato que tem na sua casa, é aquele piso lá de ladrilho, enfim. Quando você pensa no revestimento cerâmico, gente, a maioria das casas que você vê, a pessoa vai lá e coloca só o rejunte. Launelli do céu, menina, eu tô no ensino médio, facilita a minha vida e eu nunca ouvi falar de rejunte na minha vida. Gente, rejunte é um nome que tá nesse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui que você tem entre uma placa cerâmica e outra é o rejunte, tudo bem? Na maioria dos lugares, a única coisa que você vê quando você pensa no piso cerâmico é esse rejunte. E também não faz muita diferença, porque a maioria das casas são bem pequenininhas, né? Então, o quanto esse piso cerâmico aqui vai expandir, não vai fazer muita diferença para ele levantar. Mas quando você pensa, por exemplo, você tem a quadra da sua escola, o corredor da sua escola, uma calçada da sua cidade que tem revestimento cerâmico, se você não fizer uma juntinha de dilatação aqui, ó, fazer uma separaçãozinha aqui entre um revestimento e outro, para ele conseguir expandir aqui ou contrair, devido à variação térmica, devido à aula de física lá do segundo ano do ensino médio, o que vai acontecer, Launelli? Vai acontecer o seguinte, ele vai dilatar, porque você aprendeu em física que elementos sólidos dilatam. Ele não vai ter para onde ir. Por exemplo, você não colocou aqui uma junta de dilatação adequada, ele vai levantar. Então, olha que legal. Se você vê um piso levantando aí na sua cidade, uma das causas, não é a principal, não é a única, né? Desculpa. Uma das causas para esse piso levantar pode ter sido variação térmica. Pode ser que esse piso está numa área muito grande. E por que a área muito grande faz diferença? Bora pensar na fórmula. Variação de área, aqui, que a gente aprendeu, tem a ver aqui, ó, com coeficiente de dilatação térmica, tem a ver também com a área inicial desse piso, e tem a ver também com a variação de temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte, você tem um piso muito grande, você vai ter uma grande variação de área, devido a essa variação de temperatura, e aí esse piso pode vir aqui, ó, e explodir. E não é muito bonito de ver, não, quando o piso explode, porque ele explode uma vez, tudo bem? Então, olha aqui, ó, você não tem aqui a junta de dilatação, ele vai expandir, ó, e vai levantar, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, ó, o piso, ele tá grudado aqui nas laterais, ele não tem pra onde expandir, e aí ele vai e levanta, tudo bem? Então, quando você vê um piso levantado, por aí você pode falar, olha, eu não sei, eu não posso te cravar com certeza porque que levantou. Mas uma possibilidade é o fato de você ter esquecido de junta de dilatação. A pessoa vai te olhar e falar assim, menino, de onde você tirou isso? Foi lá da aula de física do ensino médio, tudo bem? Então vamos continuar, deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha pra falar. E por último, tempo fachada também. Porque vocês pensam que é só piso que precisa de junta de dilatação? Não. O que você tá aprendendo aí na aula do segundo ano do ensino médio, você aplica a fachada também. Você tem aqui uma fachada, você tem que colocar essas ranhuras aqui na fachada, que são as juntas de dilatação. E se você não colocar? Como diria meu professor de engenharia civil, se você não colocar, Deus coloca. Vocês estão vendo aqui, ó, que surgiu as trincas justamente no lugar que a pessoa teria que ter colocado a junta de dilatação e não colocou? É isso, galera. Então, assim, a aula de hoje, eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos o que eu queria falar. Eu não estou acostumada a dar aula de física do ensino médio, mas esse inscrito aqui no canal pediu e eu fui preparar essa aulinha.
Eu espero que vocês tenham conseguido entender a importância desse conteúdo para a vida prática de engenharia e de outras áreas aí do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão em dúvida em dilatação térmica do segundo ano do ensino médio. Até a próxima. Tchau, tchau.